Você está caminhando por uma duna de areia íngreme, um passo de cada vez, sem fôlego, exausto. Você perdeu muita água e seu corpo está começando a desistir. Você sabe que não pode continuar por muito mais tempo. Finalmente, você chega ao topo da duna. E lá, à sua frente, está o que você não queria ver. É tão horrível que leva segundos para você compreender o que enxerga. Estendendo-se até o horizonte, tem um mar enorme, de dunas de areia sem fim. Você está sozinho, perdido, sem esperanças, longe da salvação, no planeta Arrakis. Não há realmente nada mais deslumbrante do que os mundos fantásticos criados na ficção científica, de planetas de gelo a selvas exuberantes e luminescentes. Embora este planeta em particular possa existir apenas no espaço sideral literário e cinematográfico, Arrakis não é um lugar para o qual você queira levar sua família para um piquenique. Para aqueles de vocês que não assistiram ao filme Duna de 2021, não se preocupem, eu não vou dar spoilers. Você pode não ter visto a versão de 1984 e nem a minissérie de 2000, ou jogado algum dos vários jogos de computador ou lido 6 romances de seu criador original, Frank Herbert. No entanto, você sabe que grande parte da ação em Duna ocorre no planeta deserto de Arrakis. Sem robôs fofos por lá, apenas temperaturas severas e em algum lugar sobre as dunas, vermes de areia gigantes. Quando eu falo gigante, é gigante mesmo. Eles podem ter até 450 metros de comprimento, um terço mais longo do que a maior criatura da Terra, a baleia azul. Os cientistas queriam saber se as pessoas poderiam sobreviver em um planeta de dunas de areia sem fim. Mas antes de falar sobre o que eles fizeram, vamos descobrir um pouco mais sobre o planeta em si. Arrakis já é povoado por um povo conhecido como Fremen. Eles são nativos do planeta e se adaptaram para sobreviver às suas severas paisagens desérticas. Eles criaram uma roupa de corpo inteiro chamada traje estilador. Esse traje foi projetado para preservar a umidade natural do corpo, como o suor, filtra as impurezas e as circula de volta em bolsos como água potável. Provavelmente não tem um gosto agradável, mas o manterá vivo. Um traje estilador em boas condições pode permitir que o usuário sobreviva no deserto escaldante por semanas. Se você ou eu acabássemos em Arrakis, ou mesmo em qualquer ambiente desértico, o que aconteceria? Realmente depende da temperatura. Obviamente, quanto mais quente, maior é o impacto no corpo. O primeiro estágio de desidratação é a sede. Isso ocorre depois que você perde 2% do peso corporal. Você já vai começar a se sentir mal. A água representa de 60% a 70% do corpo humano. Em um ambiente quente, o corpo pode perder até 1,5 a 3 litros de água por hora. Você começará a suar menos e sua temperatura corporal aumentará. Seu sangue ficará mais espesso e será mais difícil de manter os níveis de oxigênio. Sua frequência cardíaca aumentará. Você começará a superaquecer como um carro velho, o que o deixa mais cansado e menos capaz de funcionar. Quando perder 4% do seu peso corporal, sofrerá desmaios. Em 7%, a falência de órgãos começa. Acho que você já entendeu. Pena que você não tenha um traje estilador. Felizmente, os filmes não nos transportam fisicamente para algum lugar. Apenas sentamos confortavelmente comendo nossa pipoca e bebendo um refrigerante grande. Eu sempre fico com muita sede assistindo a filmes ambientados no deserto. Um grupo de cientistas climáticos britânicos deve ser de fãs apaixonados por Duna, pois decidiram explorar esse planeta em seu tempo livre por diversão. Eles construíram um modelo de clima digital 3D real de Arrakis. Em primeiro lugar, coletaram todos os dados sobre Arrakis que puderam encontrar. Eles vasculharam a Wikifandom Duna, assim como a incrível Enciclopédia de Duna, um livro com milhares de artigos cruzados que levaram 8 anos para serem compilados. O que eles aprenderam é que a atmosfera de Arrakis é composta de nitrogênio e oxigênio, o suficiente para que a vida humana exista. Um bom começo. A superfície do planeta é quase inteiramente de desertos secos. No entanto, há também cadeias montanhosas que abrigam as limitadas formas de vida indígenas do planeta, como a Fremen. Os vermes de areia gigantes que habitam o planeta também contribuem para o ecossistema único dele. Seu funcionamento interno é como o de um alto forno. Eles produzem calor intenso e, por sua vez, fornecem oxigênio para o mundo quase sem plantas. Só não fique no caminho deles se eles saírem para um passeio de domingo. Localizadas nas profundezas das montanhas do planeta estão as reservas de água. Há também pequenas quantidades de água na forma de vapor na atmosfera. Essa água é colhida através de armadilhas de vento.
As regiões polares têm um clima mais ameno e são mais hospitaleiras para os seres humanos, em comparação com os vastos desertos desolados de dunas de areia. Graças a essas regiões, a geografia geral de Arrakis o torna um planeta relativamente habitável, em teoria. Para descobrir se a geografia e o ambiente de Arrakis eram fisicamente possíveis ou apenas um conjunto de ideias fictícias, os cientistas tiveram que recorrer a um modelo climático. Felizmente, essa tecnologia já existe. É usada para prever o clima e outros fatores climáticos. Os cientistas colocaram todos os dados que tinham sobre Arrakis no modelo climático, incluindo a órbita do planeta e em que consistia a atmosfera. É semelhante à da Terra, embora com um pouco menos de dióxido de carbono. A maior diferença na atmosfera é que Arrakis tem uma concentração de ozônio muito maior, 0,5% de sua atmosfera, em comparação com apenas 6 milésimos no nosso caso. Com todos esses dados complexos, eles precisavam de um supercomputador gigante para processá-los. Mesmo assim, levou incríveis 3 semanas para obter os resultados, mas valeu a pena esperar. O que se descobriu foi que nos meses mais quentes de Arrakis, a temperatura atingiu cerca de 45 graus nos trópicos. Nos meses mais frios, o clima não ficou abaixo de 15 graus, não muito diferente da Terra. Apesar disso, as temperaturas mais extremas seriam realmente nas latitudes médias e também nas regiões polares. Enquanto os verões seriam tão quentes quanto 70 graus, o que está alinhado com o livro, os invernos seriam tão extremos quanto, passando de menos 40 graus nas latitudes médias e atingindo temperaturas de menos 75 graus Celsius nos polos. Isso é mais frio do que o Alasca. Como isso é possível? O modelo mostrou que as regiões polares de Arrakis têm uma umidade atmosférica muito maior e uma grande cobertura de nuvens, o que aumentaria a temperatura, já que o vapor de água é considerado um gás de efeito estufa. O livro também menciona que existem calotas polares, certamente no hemisfério norte. Apesar disso, o modelo revelou que as temperaturas do verão derreteriam todo o gelo polar. Além disso, não haveria queda de neve para substituir as calotas polares no inverno. As férias de inverno com neve não existiriam. Outra disparidade é que não chove em Arrakis. Novamente, o modelo diz o contrário. Provou que haveria chuva, embora apenas em pequenas quantidades. A chuva ocorreria no verão e no outono. Estaria confinada principalmente a montanhas e planaltos. Haveria cobertura de nuvens nas latitudes polares e trópicos também. Os cientistas então fizeram a pergunta que todos realmente queriam saber. Os humanos poderiam realmente sobreviver em Arrakis? Realisticamente, os trópicos seriam o lugar mais hospitaleiro para as pessoas viverem. Mesmo assim, a maioria das pessoas no mundo de Duna vive nas latitudes médias, onde ocorrem as temperaturas mais quentes. Não é muito inteligente. As temperaturas médias mensais seriam de 50 a 60 graus Celsius. Isso seria letal para os seres humanos, mesmo com o traje estilador. Enquanto o corpo seria mantido mais frio com o design da roupa, a pele ainda estaria exposta ao sol e ao calor. Você não apenas ficaria parecendo um camarão, como provavelmente fritaria. Ai! A vida fora dos trópicos no inverno também seria impossível sem tecnologia. As cidades sofreriam com condições extremas tanto no inverno quanto no verão, semelhantes a locais intensos na Terra como a Sibéria, que tem invernos brutais. Não são os melhores locais para se construir suas cidades. No entanto, não tem como culpar Frank Herbert, que faleceu em 1986. Seu primeiro romance Duna foi publicado em 1965, embora ele já tivesse começado a pensar sobre ele no final da década de 1950. Ele visitou as dunas de Oregon e ficou fascinado com o movimento das dunas de areia. Ele percebeu que sem algum tipo de vegetação ou grama que o Departamento de Agricultura estava tentando plantar, a areia poderia se mover por distâncias incríveis. E com tanta força, poderia engolir rodovias inteiras, lagos e até cidades. Tudo isso foi anos antes de um homem chamado Silkuro Manabe publicar o primeiro modelo climático do mundo em 1967. Em 2021, Manabe compartilhou o Prêmio Nobel de Física, no mesmo ano em que completou 90 anos, por modelar o clima da Terra e prever o aquecimento global. Incrível! Levando tudo isso em conta, Frank Herbert não estava muito distante da realidade quando se tratava de seu fascinante mundo de Arrakis. Embora não seja cientificamente preciso, Arrakis é um planeta realista e os humanos poderiam realmente viver nele. Apenas certifique-se de aplicar uma camada espessa de protetor solar no verão. O romance Duna de Herbert vendeu milhões
e é considerado um dos romances de ficção científica mais influentes de todos os tempos. Seu filho Brian, já autor, assumiu a série Duna em 1999. Ele, juntamente com o autor Kevin J. Anderson, escreveu muitos outros romances no universo Duna. O legado fascinante continua vivo. Da próxima vez que você planejar visitar Arrakis, por favor, não vá no verão. E certifique-se de levar um traje estilador. A água é cara. 1994. Estava escuro, então ninguém viu duas silhuetas abrindo as saídas de emergência de um complexo de cúpulas de vidro no Arizona, conhecido como Biosfera 2. Estavam determinados a libertar 7 pessoas trancadas lá dentro por um mês, arriscando suas vidas em nome da ciência. A missão foi cumprida, mas eles foram acusados de invasão de propriedade e vandalismo. Os vândalos eram Abigail Allen e Mark Van Thilo. Eles estavam entre os primeiros 8 pobres coitados que viveram naquele lugar como cobaias, e não queriam que ninguém mais passasse pelos mesmos horrores que eles haviam experimentado. 150 milhões de dólares foram gastos para verificar se os seres humanos poderiam criar condições de vida adequadas em outros planetas, como Marte. Para isso, os cientistas construíram um mini-mundo com mais de 3.000 espécies de plantas e animais. A Biosfera 2 era um habitat isolado de 3 acres, com sua própria mini-floresta tropical, uma praia particular com um recife de coral, uma savana, um pântano e até mesmo um deserto. Entre 1991 e 1993, nada podia entrar ou sair daquele lugar. O grupo de 8 pessoas trancadas lá dentro se autodenominava biosferianos, vestindo macacões semelhantes aos de Star Trek, cultivando seu próprio alimento e respirando seu próprio ar. Eles começaram com grandes esperanças e um café da manhã no estilo de um hotel 5 estrelas, mas as coisas tomaram um rumo mais sombrio com o passar do tempo. A equipe inteira estava morrendo de fome e ficando laranja. Na Biosfera 1, que é a Terra real, você pode pedir uma pizza em 2 minutos. Mas dentro da Biosfera 2, eles levaram 4 intermináveis meses para preparar uma marguerita. Eles tiveram que colher trigo para fazer a massa e ordenhar cabras para obter o queijo. A meta era ser totalmente autossuficiente, e eles se tornaram parte de uma atmosfera, literalmente. Quando expiravam, seu gás carbônico alimentava as batatas doces que estavam cultivando. E essas batatas doces se tornaram parte deles, pois estavam basicamente comendo os mesmos carbonos repetidas vezes. Eles se banquetearam com tantas batatas doces que sua pele ficou laranja devido ao excesso de beta-caroteno. O que parecia uma situação engraçada na época evidenciou um grande problema. As colheitas na Biosfera 2 foram uma decepção total e a equipe estava passando fome. Eles estavam ficando loucos de fome, e momentos de raiva repentina os levavam a fazer coisas lamentáveis, como roubar bananas do depósito no porão. Em algum momento, o freezer teve de ser trancado. Nos primeiros 6 meses, cada um deles emagreceu entre 8 e 26 quilos. Todos os dias, alguém se encarregava de pesar os alimentos frescos para o cozinheiro, registrando as informações sobre os nutrientes no computador para garantir que a equipe atingisse as metas recomendadas de calorias, proteínas e gorduras. Inicialmente, as refeições eram servidas em um estilo buffet, mas à medida que a equipe ficava mais faminta, os cozinheiros começaram a dividir meticulosamente a comida em porções iguais. Sua dieta, feita principalmente de batata doce, cenoura, frutas e ocasionalmente carne aos domingos, deveria mantê-los ativos durante aquelas exaustivas semanas de 80 horas de trabalho físico pesado. Os biosferianos estavam saindo de cada refeição ainda com fome e tinham sonhos recorrentes com hambúrgueres do McDonald's, sushi, barras de chocolate e tortas. O ar estava acabando. Todo o local era completamente vedado, com aço e vidro na parte superior e um piso de aço sólido na parte inferior. Os gerentes se certificavam de verificar tudo o que entrava para evitar que materiais sintéticos emitissem gases nocivos. As áreas de convivência eram mobiliadas com lã e madeira, e eles não podiam usar desodorantes químicos nem soprar velas de aniversário. Os biosferianos contavam com os alimentos que cultivavam e com sua mini floresta tropical para produzir oxigênio suficiente para sua sobrevivência. No entanto, eles estavam perdendo oxigênio muito rapidamente, se afogando em suas próprias emissões de dióxido de carbono. E o pior de tudo é que não tinham ideia do motivo.
Com mais 9 meses de experimento pela frente, os níveis de oxigênio haviam caído de 21% para cerca de 15%, o que é como viver no topo do Monte Fuji. Eles se sentiam péssimos, estavam basicamente se arrastando pela biosfera. Não conseguiam nem mesmo terminar uma frase sem parar para respirar. Em seguida, começou a apneia do sono, e alguns acordavam com falta de ar. Para produzir os níveis de carbono dentro da Biosfera 2, eles tentaram algumas medidas desesperadas, como cultivar plantas loucamente, reduzir a irrigação do solo o máximo possível e até mesmo desistir de cultivar. Como nada funcionava, todos concordaram que haviam atingido um ponto perigosamente baixo e pediram ajuda. Caminhões refrigerados apareceram para bombear oxigênio puro para a Biosfera 2. Assim que o gás começou a fluir, eles caíram na gargalhada e começaram a correr. O ecossistema estava uma bagunça completa. Os beija-flores e as abelhas desapareceram depois de alguns meses, de modo que as plantas não estavam mais sendo polinizadas. Minhocas e ácaros atacaram as plantações e as baratas assumiram o controle. 4 espécies de baratas foram levadas para dentro para reciclar a matéria orgânica, mas a barata doméstica comum foi a última sobrevivente. De alguma forma, elas entraram sorrateiramente e se multiplicaram, tornando-se uma séria ameaça às plantações. À noite, a cozinha ficava cheia de baratas assim que as luzes se apagavam. Para combater a infestação, o grupo untava canecas de café com lubrificante e colocava pedaços de mamão dentro delas como isca. As baratas subiam em seu interior, mas não conseguiam escalar as laterais escorregadias para escapar. Passar fome, não ter oxigênio, lidar com infestações de insetos, isso é o suficiente para enlouquecer qualquer um. Discussões acaloradas levaram a copos sendo jogados e pessoas sendo cuspidas. Por fim, o grupo inteiro se dividiu em 2. Eles pararam de se falar e podiam passar um pelo outro nos corredores sem sequer fazer contato visual. Metade deles queria mais comida e oxigênio para continuar a pesquisa com alguma dignidade, enquanto a outra metade acreditava na sobrevivência sem ajuda externa, não importando os custos. A verdade é que a câmara selada havia sido rompida muito antes de tudo isso. Apenas 2 semanas depois de entrarem, uma biosferiana chamada Jane Pointer cortou a ponta de seu dedo em um acidente de cozinha enquanto fazia arroz. O médico da missão tentou costurar a ponta de volta, mas não funcionou e seu dedo ficou preto em poucos dias. Ela foi para um hospital do lado de fora para ser operada, e algumas horas depois voltou sorrateiramente para dentro, carregando uma mochila cheia de suprimentos, como peças de computador e filme colorido. Os repórteres só ficariam sabendo dessa entrega furtiva meses depois, e por causa disso, muitas pessoas questionaram a credibilidade de todo o experimento. A mídia tratou o experimento como um reality show, classificando-o como um entretenimento ecológico da moda. As manchetes dos jornais de todo o mundo faziam parecer que eles estavam à beira de perder a vida, a ponto de as famílias ficarem preocupadas, ligando para os biosferianos para verificar se eles estavam realmente bem. O grupo se sentia como se estivesse em um zoológico humano, com turistas vindo de longe para espiar a gaiola de vidro. Somente nos primeiros 6 meses, mais de 150 mil pessoas visitaram o local. A Biosfera 2 acabou se tornando uma piada da cultura pop, inspirando um filme de comédia chamado Malucos por Natureza e décadas de espaguetes engraçados. Você deve estar se perguntando por que nenhum deles abandonou o experimento e saiu pela porta da frente. Bem, nenhum dos ambientalistas queria ser o primeiro a admitir que aquilo era demais para se lidar. Além disso, todos ainda tinham esperança de que poderiam, de alguma forma, decifrar o quebra-cabeça da construção da Terra número 2. No final, eles conseguiram encontrar 7 toneladas do oxigênio que faltava. Ele havia sido absorvido pelo concreto. Embora a falta de ar o tempo todo possa parecer o maior desafio que enfrentaram, os biosferianos disseram que aprender a lidar com pessoas em um ambiente fechado foi ainda mais difícil. Parece que o experimento foi um grande fracasso, mas o grupo aprendeu muitas lições valiosas. Eles provaram que um ecossistema selado pode funcionar por anos, contribuíram para estudos sobre a restauração de recifes e sua fazenda mostrou que a alta produtividade e a reciclagem total de nutrientes podem ser alcançadas sem produtos químicos tóxicos. Caso você esteja se perguntando, esse não foi o fim do complexo de vidro. A segunda missão dentro da Biosfera 2 foi realizada em março de 1994. Agora você pode voltar ao início do vídeo para ver como foi. De repente, aqui está você, no meio do oceano.
É sem fim, mas você não pode vê-lo, porque há uma névoa espessa ao seu redor. Nuvens densas escondem um enorme, mas fraco sol. É dia ou noite? Impossível saber. A névoa cinza encobre tudo ao seu redor. Você está sozinho. Mesmo que tente nadar para baixo, depois de várias horas, ainda não conseguirá ver o fundo do oceano. E esse é um típico planeta aquático. Eu sei, sou meio obscuro, mas não é tão ruim assim. Esses mundos aquáticos são mais interessantes do que parecem. Então vamos olhar mais de perto. O planeta Oceano é um planeta que consiste, como você deve ter adivinhado, principalmente de água, gelo e talvez algumas rochas. Pense nos oceanos da Terra, profundezas apavorantes, a Fossa das Marianas e tudo mais. E agora, você consegue adivinhar quanto espaço toda a água da Terra ocupa? 0,025%. Exatamente. Então, tente imaginar um mundo com 40, 60% de água. Se você mergulhar, a profundidade pode ultrapassar 96 quilômetros. Comparado a isso, a profundidade de 9,6 quilômetros da nossa Fossa das Marianas não parece nada. E sim, a pressão será enorme. Pode atingir até 20 mil atmosferas terrestres. Esmagador. Pode parecer assustador, mas ainda seria ótimo descobrir mais sobre esses planetas. De acordo com os cálculos dos cientistas, pode haver muitos deles apenas em nossa galáxia. Bem, não precisa ir muito longe. Você pode encontrar esses carinhas aquáticos até mesmo em nosso sistema solar. Não planetas, é claro, mas luas. Júpiter tem Ganímedes e Calisto, e Saturno tem Titã e Encélado. O oceano pode chegar a cerca de 30% da massa dessas luas, embora não esteja claro se esses oceanos são cobertos por uma espessa crosta de gelo. Mas descobrimos alguns planetas oceânicos. Isso porque as condições para que esses planetas possam existir são muito específicas. Por exemplo, este planeta deve estar em algum lugar 6 a 8 vezes maior que a Terra. Se for menor, terá uma superfície rochosa. Se for maior, se transformará em um gigante gasoso. Ao mesmo tempo, deve estar na zona habitável de sua estrela, um pouco mais longe, e o planeta imediatamente se transforma em um gigante gelado ou uma super terra fria. Então sim, esses caras são muito exigentes. Começamos a explorar esses planetas na década de 1970. Desde então, encontramos apenas alguns deles, mas ainda assim, eles são muito interessantes. Temos Gliese 1214b, o primeiro planeta oceânico que foi descoberto. Inicialmente, os cientistas notaram apenas um pequeno ponto escuro. Depois perceberam ser a estrela anã vermelha Gliese 1214. Uma estrela normal e completamente comum que é 5 vezes menor que o nosso Sol e 300 vezes mais escura. Os cientistas não se preocupariam nem um pouco com isso. Mas em 2009, eles notaram que esta estrela tem um único planeta. E este planeta se revelou bastante estranho. Esta super-terra era 2,5 vezes maior que a nossa Terra e 6,5 vezes mais pesada, mas ao mesmo tempo tinha uma densidade muito pequena e aproximadamente a mesma gravidade do nosso planeta. Em outras palavras, quase não havia pedras e metais nele. Mas também não era um gigante gasoso. Então só restava uma opção: ser coberto de água e gelo. E foi assim que descobrimos o primeiro planeta oceânico. Bem, na verdade, apenas assumimos que ele consiste em água. É o que dizem os cálculos matemáticos. Na realidade, este planeta é bastante estranho. É difícil de explorar e até agora, os cientistas não conseguiram encontrar nada lá. Nem hidrogênio, nem hélio, nem água, nada. Isso porque a camada externa da atmosfera deste planeta é muito densa e esconde completamente a sua composição. Mas mesmo assim, provavelmente é um mundo aquático. Gliese 1214b está muito próximo de sua estrela, está a apenas 0,014 unidade astronômica de distância, que é menor que a distância entre a Lua e nós. Um ano lá dura cerca de 36 horas, e as temperaturas, para dizer o mínimo, são simplesmente selvagens. Os cientistas sugerem que a temperatura média pode atingir de 120 a 280 graus Celsius. Caraca, que calor! Você se lembra da descrição assustadora do início? Bem, na verdade, passar um tempo no Gliese 1214b seria um pouco diferente. Algo tipo nadar em uma caldeira a vapor. Por causa dessas temperaturas colossais, o oceano na superfície estará constantemente em um estado próximo à ebulição, sem realmente chegar lá. Então, imagine como seria descer até a superfície deste planeta, voar entre as nuvens de vapor e então, de repente, chegar na água. Quê? Mas quando cheguei aqui? Seria assim, pois a fronteira entre vapor e água em Gliese 1214b deve ser muito tênue.
Claro, seria impossível nadar até o fundo desse oceano, mas o mais provável é que esse fundo seja coberto por uma camada muito espessa do chamado gelo quente. É semelhante ao gelo normal, mas não se importa com as leis da física, então simplesmente não derrete, mesmo em temperaturas enormes. E a espessura desse gelo pode chegar a 5.000 quilômetros. Então é isso para o assustador Gliese 1214b e nenhum Airbnb à vista. Agora, embora não possamos garantir 100% que ele seja um mundo aquático, ainda temos outro candidato para esta posição. Um planeta recém-descoberto chamado TOI 1452b, localizado na constelação do Dragão, está a quase 100 anos-luz de distância de nós. Foi descoberto usando o telescópio TESS por um grupo de pesquisadores da Universidade de Montreal. Este planeta também pertence à classe das superterras. Ele é 7 vezes maior que o nosso planeta, mas 48 vezes mais pesado. Novamente, tudo isso está em uma densidade muito baixa. Por isso, os cientistas sugeriram que pode ser quase completamente formado por oceanos. Aqui tivemos um pouco mais de sorte. Este mundo não será apenas uma poça gigante e um pouco de gelo espesso. Neste planeta, provavelmente existe uma superfície rochosa nas profundezas da água, como nos oceanos que conhecemos. Mas não fique muito animado. As semelhanças acabam por aí. TOI 1452b também orbita uma pequena anã vermelha. Não apenas uma, mas 2 pequenas estrelas. Ao mesmo tempo, se o planeta anterior estava perto do seu Sol, este, ao contrário, está muito, muito longe. 2,5 vezes mais distante de suas estrelas do que Plutão está do Sol e se move em grande velocidade. Um ano dura apenas 11 dias. Mas ainda não sabemos muitas coisas sobre ele. Provavelmente obteremos novas informações quando os cientistas observarem pelo telescópio James Webb. Bem, é isso. Temos que dar tempo ao tempo. Você esperava outra coisa? Tá bem, sei qual é a pergunta que mais te incomoda. Pode existir vida? Bem, esta é uma pergunta difícil. Todos sabemos que a água significa vida e, além disso, esses planetas estão nas zonas habitáveis de suas estrelas. Então, potencialmente, sim, pode haver vida. Não uma civilização completa, é claro. Mas bactérias, peixes e alguns monstros gigantes assustadores. Quero dizer, por que não? No entanto, isso é muito improvável. A água por si só não é suficiente para gerar vida, embora seja muito importante. Também são necessários alguns microelementos e minerais e, infelizmente, para a maioria dos planetas aquáticos, a composição consistirá apenas em água e gelo muito espesso. Não haverá nenhum mineral lá. Mas não desista! Ainda existe alguma probabilidade. Em primeiro lugar, existem os meteoritos e cometas. Quanto mais eles colidirem com o planeta, maior a probabilidade de trazerem os minerais necessários para o oceano e, assim, a vida começar. Em segundo lugar, o TOI 1452b realmente contém esses minerais. Sim, não sabemos a que profundidade o fundo rochoso fica localizado, mas se ele existe, certamente algo poderia ter se originado lá. Vamos torcer para que as novas pesquisas com poderosos telescópios nos permitam descobrir a verdade. E quem sabe, talvez um dia possamos visitar um planeta assim. TRES-2b é um planeta onde a noite nunca acaba. E não é como uma noite normal com lindas estrelas brilhando no céu. Aqui é escuro e escaldante. O TRES-2b é um gigante gasoso cerca de 1,5 vezes mais massivo que Júpiter, e sua superfície absorve a luz melhor que o carvão. Também pode ter um leve brilho vermelho escuro devido a esse ar ardente, que é tão quente quanto lava fresca. Delícia, não? No sistema estelar de 55 Cancri, existem 5 planetas, 4 dos quais são gigantes gasosos semelhantes a Júpiter e Saturno. Mas o quinto, ou melhor, o primeiro, porque está mais próximo da estrela, é horrivelmente diferente. 55 Cancri E está tão perto do seu Sol que metade da superfície do planeta é literalmente um oceano de lava derretida. A outra metade é uma escuridão eterna porque nunca vê o Sol. O planeta está sempre com um lado voltado para sua estrela. E entre a parte escaldante e a escura, há uma zona do crepúsculo, uma fina faixa de nada sombrio. HD 189733b. Não vou dizer isso de novo. É o único exoplaneta na órbita de sua estrela, e à primeira vista parece bastante bonito. Redemoinhos azuis e brancos formando padrões maravilhosos. Mas essas cores agradáveis na verdade vêm de partículas de silicato duro na atmosfera do planeta, o que significa que chove vidro aqui.
E o pior é que os ventos atingem a velocidade de 8.700 km por hora, ou quase Mach 7. Para comparação, a rajada de vento mais rápida na Terra foi de 408 km por hora, mais de 20 vezes menor. Assim, o vidro que cai do céu viaja horizontalmente em velocidades hipersônicas, rasgando tudo em seu caminho. O próximo sistema, PSR B1257+12, tem 13 exoplanetas, todos sendo lentamente destruídos por sua própria estrela. Isso acontece porque não é uma estrela normal, é um pulsar, um núcleo de uma estrela explodida girando rapidamente. Ele cria poderosos pulsos eletromagnéticos em várias direções, enquanto gira vários milhares de vezes por segundo. Como resultado, os planetas que orbitam essa estrela falecida estão sendo lentamente devorados e acabarão por desaparecer completamente. Kepler-70 é uma estrela anã azul quente que explodiu em uma gigante vermelha há cerca de 18 milhões de anos. Na época, era orbitada por pelo menos 2 planetas. O mais próximo deles era um gigante gasoso, semelhante a Júpiter. Seu nome era Kepler-70b e ainda existe, mas a estrela crescida o consumiu e o transformou em um mundo rochoso e quente. No momento, é um dos planetas mais quentes já descobertos. Sua temperatura é mais alta que a da superfície do nosso Sol. Ele teve sorte em sobreviver mesmo passando tempo dentro da estrela, mas está evaporando agora e provavelmente desaparecerá em um futuro próximo. WASP-12b é um dos planetas mais estranhos e tristes que existem. A enorme gravidade de sua estrela combinada com um planeta que consiste principalmente em gás, resulta na estrela devorando lentamente seu protegido. WASP-12b já assumiu a forma de um ovo esticado em direção ao seu impiedoso Sol e é incapaz de modificar essa condição. Em mais de 10 milhões de anos, o planeta inevitavelmente sucumbirá ao apetite da estrela voraz. Se você já se perguntou como é andar sobre o gelo e brasas ao mesmo tempo, Gliese 436b é um planeta que lhe daria um exemplo prático. Estando extremamente perto de seu Sol, o exoplaneta do tamanho de Netuno possui temperaturas mais quentes do que um forno em chamas, e no entanto segue coberto de gelo, que queima incessantemente. Este gelo é muito mais denso devido à enorme gravidade do planeta, permanecendo sólido mesmo sob condições extremas, sem derreter. Nenhuma lista de mundos assustadores poderia existir sem que Vênus fosse mencionado, o gêmeo da Terra. O segundo planeta a partir do Sol tem uma atmosfera tão espessa e cheia de nuvens que sua superfície é muito mais quente que a de Mercúrio. As erupções vulcânicas atormentam Vênus constantemente. Sua gravidade é quase 100 vezes mais forte que a nossa. E essas nuvens que mencionei não são feitas de água, mas de ácido sulfúrico, que se condensa e volta na forma de chuva, aumentando o inferno. Mas mesmo que você fosse corajoso ou maluco o suficiente para tentar passar por essas nuvens, provavelmente não conseguiria. Os ventos lá em cima são tão fortes quanto alguns dos furacões mais poderosos da Terra. Aqui temos um nome muito longo para um planeta muito frio. Embora a estrela hospedeira não fique muito longe, é uma anã vermelha pequena e bastante fria, cuja luz e calor mal chegam ao planeta. As temperaturas lá fora chegam a menos 223 graus Celsius, o que é apenas ligeiramente mais quente que o zero absoluto. O exoplaneta é, portanto, escuro, sombrio e coberto de gelo eterno que nunca derrete. Ainda assim, se tiver um núcleo rochoso, pode gerar algum calor, então há uma chance de que bem abaixo da superfície congelada, algumas coisas alienígenas desconhecidas possam estar espreitando. Dimidium, localizado a cerca de 50 anos-luz de distância do nosso sistema solar, é um planeta hostil para qualquer ser vivo em muitos aspectos. Está acoplado por maré ao seu Sol, o que significa que um de seus lados está sempre voltado para a estrela, enquanto o outro está sempre virado para longe. O lado quente tem temperatura de 980 graus Celsius, com ventos sempre soprando e que atingem 1000 km por hora. Apesar de o Dimidium ser um gigante gasoso, ele contém uma grande quantidade de ferro, que derrete e evapora na atmosfera, criando nuvens, e quando esfriam, caem na superfície na forma de uma chuva infernal de ferro fundido. O oxigênio é geralmente visto como um elemento que pode trazer vida a um planeta, mas esse definitivamente não é o caso de Osíris. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar oxigênio neste planeta, ou melhor, ao redor dele, porque ele está 8 vezes mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Essa distância extrema faz de Osíris um caldeirão vivo onde tudo pode queimar. Também é responsável por uma órbita muito curta do planeta em torno da estrela.
Um ano em Osíris é igual a 3 dias e meio da Terra. Além disso, a atmosfera do planeta é constantemente soprada e derretida pelo calor do Sol. O Corot ESO 3b não é tão quente nem tão frio quanto alguns dos outros nessa lista, mas é aterrorizante à sua maneira, mais traiçoeiro. É um gigante gasoso semelhante em tamanho a Júpiter, mas 20 vezes mais denso. Isso faz com que a gravidade deste planeta pese em toda a sua superfície 50 vezes mais do que na Terra. Pisar nele seria sua desgraça fatal, porque você seria imediatamente esmagado pela densidade de sua atmosfera. Corot 7b é outro mundo parecido com um forno. Sua temperatura diária é superior a 2.200 graus Celsius. Combinada com a superfície rochosa, apresenta uma paisagem infernal. As rochas do solo borbulham e fervem, evaporando na atmosfera, onde se resfriam e acabam voltando à superfície em uma chuva de enxofre. O que é ainda mais triste é que o Corot 7b pode ter sido um gigante gasoso cuja atmosfera derreteu com o calor, sobrando apenas o núcleo queimado. Você acorda e um cheiro forte de ovos podres atinge suas narinas. Você olha em volta desesperado e percebe que o cheiro não está vindo da cozinha. Está muito quente e tem nuvens vermelhas gigantes no céu. Caramba! Você está em Vênus! O planeta recebeu o nome da antiga divindade romana da beleza e amor. Mas, infelizmente, seu cheiro não corresponde ao seu nome. A atmosfera de Vênus é composta principalmente de dióxido de carbono, mas nuvens espessas de ácido sulfúrico escondem completamente sua superfície de olhares curiosos. O enxofre tem um cheiro bem característico, o que faz com que a superfície de Vênus tenha cheiro de ovos podres. Nojento! A atmosfera do planeta também é muito quente e espessa. O dióxido de carbono aprisiona uma pequena quantidade da energia solar que atinge a superfície do planeta. Esse efeito estufa faz de Vênus um dos lugares mais quentes do sistema solar. Portanto, a boa notícia é que você não seria capaz de sentir o cheiro do planeta, pois os humanos não podem sobreviver na sua superfície. Bom, isso é um alívio. Quase todos os outros planetas do nosso sistema solar têm apenas uma seleção super pequena de aromas diferentes na superfície, ao contrário da Terra. Mas e a nossa Lua? O cheiro da Lua é semelhante a algo chamado pólvora sem fumaça, que é um propelente usado em armas de fogo. Basicamente, a poeira no satélite tem exatamente o mesmo cheiro exalado quando um tiro é disparado. O piloto da Apollo 17, Eugene Cernan, diz que pôde sentir o cheiro logo após remover seu traje da nave espacial. Mas ninguém tem certeza porque tem esse cheiro, pois não existem quaisquer semelhanças entre as duas substâncias. A pólvora sem fumaça é composta de uma mistura de duas coisas com nomes muito complicados: nitroglicerina e nitrocelulose. A pólvora negra, sua contraparte mais antiga, é feita de carvão vegetal, salitre e enxofre, o que a deixa com um cheiro muito específico, mas não de ovos podres, apesar do teor de enxofre. A poeira lunar é composta de um monte de coisas que vêm principalmente de meteoritos quebrados. Isso inclui ferro, magnésio e cálcio, mas também não contém nenhuma das coisas utilizadas para fazer pólvora sem fumaça ou pólvora negra. E o que é mais estranho é que as amostras de poeira da Lua trazidas de volta à Terra não tinham cheiro. Especialistas dizem que o cheiro poderia ter sido a poeira reagindo com oxigênio ou água dentro do módulo de aterrissagem. Também pode ser devido à liberação temporária de partículas carregadas do Sol que ficaram presas na poeira. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, mas realmente não tem um cheiro forte. Isso ocorre porque sua atmosfera é muito fina e dispersa. Marte, assim como Vênus, é outro planeta que não tem o cheiro mais agradável de todos os tempos. Ainda bem que não podemos respirar seu ar. O planeta vermelho cheira a ovos podres, novamente por causa do enxofre. Se as colônias humanas se mudassem para Marte, parece que teríamos que queimar muitas velas perfumadas para cobrir o mau cheiro. Mas a boa notícia é que as quantidades de enxofre são bem pequenas, então o odor não seria tão forte assim. Júpiter também tem um cheiro de ovo, mas como se tivesse sido misturado com um pouco de produtos de limpeza. Isso ocorre porque sua atmosfera é uma mistura de sulfeto de hidrogênio e amônia. Mas o que você cheira, basicamente, depende de onde está na atmosfera do planeta. Algumas regiões têm concentrações mais altas de amônia. Essa substância é usada em vários produtos de limpeza aqui na Terra. Então, áreas ricas em amônia podem ter aquele cheiro forte e ardente de fluido de limpeza. Muitas pessoas também dizem que a amônia tem cheiro de meias sujas e que não são lavadas há muito tempo. Então, com certeza, é melhor evitar essas partes do planeta.
Outras áreas têm muito sulfeto de hidrogênio, como contém enxofre. Essas partes também cheirariam a ovos podres. O terceiro e último odor que você encontrará em Júpiter é de amêndoas amargas ou marzipan, exatamente como o que sua avó coloca em bolos nas férias. Esse aroma ocorre em áreas onde uma substância chamada cianeto de hidrogênio é mais comum. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. É tão grande que é 2,5 vezes maior do que todos os outros planetas do sistema solar juntos. É também o planeta que gira mais rápido no nosso sistema solar. Em seguida, o planeta anelado Saturno. Sua atmosfera é composta por cerca de 96% de hidrogênio e 4% de hélio. Sim, esse é aquele gás que faz a sua voz ficar aguda. Tanto o hidrogênio quanto o hélio são inodoros. Então, Saturno provavelmente não tem um cheiro forte. No entanto, contém vestígios da boa e velha amônia, o gás de meia fedorenta. A atmosfera de Saturno também tem um pouco de fosfina, que às vezes pode cheirar a alho ou peixe em decomposição. Portanto, pode haver um leve odor ruim no ar. A espessura da atmosfera de Saturno é de apenas 60 quilômetros. Para comparação, nossa atmosfera aqui na Terra tem quase 480 quilômetros de espessura. Saturno também tem alguns dos ventos mais fortes do nosso sistema solar. Eles podem chegar a incríveis 1.800 km por hora. Uma das luas de Saturno se chama Titã, e ela tem um aroma super estranho. Sua atmosfera é composta por algo chamado benzeno, que tem efeitos muito estranhos se inalado por nós humanos. Pode nos deixar tontos e fazer o ouvido zumbir. No entanto, não tem um cheiro ruim. Seu aroma é como o de amêndoas. Agora é hora de irmos para Urano. Esse gigante gasoso ganhou a reputação de ser o planeta mais fedorento de todo o sistema solar. Há muitas coisas fedidas flutuando por lá. E sua atmosfera superior é composta principalmente de sulfeto de hidrogênio. Sim, essa é aquela molécula que dá o cheiro ruim a ovos podres. Mas as temperaturas são tão severas em Urano que você morreria antes mesmo de ter tido a chance de sentir o cheiro de qualquer coisa. A atmosfera de lá tem impressionantes menos 235 graus Celsius. Isso é tão frio que congelaria quase instantaneamente qualquer um. O planeta final do nosso sistema solar é Netuno. E é tão frio quanto Urano, com menos 225 graus Celsius. Netuno também cheira muito mal. Alguns cientistas dizem que cheira a algas marinhas, que são levadas para a costa. Outros dizem que cheira a ovos podres novamente, porque contém um monte de moléculas de sulfeto de hidrogênio. Mas, assim como em Urano, você não terá tempo para absorver o cheiro desagradável. Como é o planeta mais distante do nosso Sol, ele é escuro, tem um frio congelante e ventos supersônicos. Ninguém seria capaz de sobreviver quando confrontado com um dos furacões gelados que assolam constantemente o planeta. Netuno é o único planeta do nosso sistema solar que não é visível a olho nu. Cobrimos os planetas, mas... e como é o cheiro do próprio espaço? Bom, o espaço é principalmente um vácuo, o que significa que na verdade não contém moléculas. Então, basicamente, não há nada para cheirar. Mas alguns astronautas realmente disseram que o espaço cheira um pouco a carne frita ou metal quente. Esse cheiro é mais comumente relatado nos primeiros instantes após os astronautas reentrarem na nave espacial. Eles fecham a câmara de ar, repressurizam e depois removem seus capacetes. Mas existem várias teorias sugerindo que o cheiro de carne não é realmente do espaço. É do equipamento que opera a câmara de ar ou das interações entre partículas espaciais e os trajes espaciais. O astronauta Tony Antonelli diz que o espaço definitivamente tem um cheiro diferente de qualquer outra coisa. Falando sobre seus colegas, caminhantes espaciais chegando à nave, outro astronauta, Don Petit, diz que percebia que esse cheiro estava em seus ternos, capacetes, luvas e ferramentas. Uma coisa que definitivamente sabemos que tem um cheiro, no entanto, são os cometas. Se você pudesse inalar o cheiro de um cometa, provavelmente faria você se sentir tonto e talvez até mal. O odor dos cometas é como uma mistura de ovos podres, meias velhas e fedorentas, amêndoas com uma pitada de um laboratório de dissecção de biologia. No entanto, a presença de sulfeto de hidrogênio e dióxido de enxofre no aroma bloquearia seu olfato após o primeiro cheiro. Então, pelo menos, o fedor não duraria muito tempo. A má notícia: quase todos os ingredientes que compõem o cheiro de um cometa são tóxicos, então você provavelmente vai querer evitar entrar em contato. Você pega um canudo gigante e começa a inflar Saturno. Ele está ficando cada vez maior e maior e maior. Já chega. Agora vamos adicionar alguns anéis gigantes. Pronto.
Este é o Super Saturno, também chamado de Saturno com esteroides. Trata-se de um objeto real que os cientistas descobriram em 2012, o planeta chamado J1407b, e eles ainda não têm certeza do que realmente é. Poderia ser um gigante gasoso como Júpiter ou Saturno no nosso sistema solar. Nesse caso, não haveria nenhuma superfície sólida nele. E se quisesse colocar os pés ali, você simplesmente percorreria todo o caminho até o centro dele. Mas também pode ser uma anã marrom, que é algo entre um grande planeta e uma estrela propriamente dita. Esses objetos devem ser pesados o suficiente para iniciar reações termonucleares, como as que acontecem dentro das estrelas. Mas a força dessas reações é muito fraca para que as anãs marrons brilhem e emitam calor. Para imaginar o tamanho e o peso de J1407b, vamos olhar para a nossa Terra. Se você colocar nosso planeta em uma balança, ela mostrará um número 6, mais 21 zeros de toneladas. Ele também tem cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro. Agora aqui está Júpiter, o maior do nosso sistema solar. Seu diâmetro é 11 vezes maior que o da Terra e 318 vezes mais pesado. Se ele fosse um balde, você poderia colocar 1.321 terras nele. E este é o herói do dia, Super Saturno, quase 20 vezes maior que Júpiter. Para equilibrar a balança, você precisaria colocar 6.360 terras do outro lado. Os anéis de lá são tão largos que, se estivessem no sistema solar, ocupariam mais da metade do espaço entre o Sol e a Terra. E se trocasse de lugar com o original que conhecemos, você veria esses anéis a olho nu. Seriam maiores do que a Lua cheia. Presumivelmente, eles apareceram da mesma maneira que aqueles ao redor de nosso Saturno. Uma teoria diz que são os restos de uma Lua que já existiu, cuja órbita não era estável. E com o tempo, esse satélite foi dilacerado pelas forças das marés e do enorme planeta que orbitava. Pequenos pedaços da antiga Lua ocuparam seus lugares na órbita do gigante e colidiram um com o outro, como em um liquidificador. Depois de algum tempo, tudo o que restou foram basicamente partículas de poeira e gelo, movendo-se ao redor do planeta gigantesco. Outra teoria sugere que os anéis apareceram depois que a Lua colidiu com um asteroide ou outro satélite natural. Em seguida, o liquidificador gravitacional fez a sua parte e transformou os detritos nos anéis. Alguns cientistas acreditam que estes se formaram na mesma época do próprio planeta. Então, seriam apenas os restos da nebulosa planetária, que é uma nuvem de gás, detritos espaciais e poeira, que mais tarde, provavelmente, encolheu e se solidificou para formar um planeta. Só podemos supor de onde Super Saturno tirou seus anéis, mas os cientistas dizem que sua massa equivale a 80% da Terra. Isso pode significar que a Lua que costumava orbitar J1407b tinha aproximadamente o mesmo tamanho do nosso planeta. Há uma pequena lacuna no meio desses anéis. Os cientistas acreditam que a Lua de Super Saturno pode estar lá. Se for esse o caso, deve ser do tamanho de Marte. Se os pesquisadores estiverem certos e Super Saturno for, na verdade, uma anã marrom, essa é uma descoberta incrível. Eles poderão observá-la envelhecer. Supostamente as anãs marrons perdem sua energia e encolhem, desaparecendo no processo. E quando uma esgota toda a sua energia, ela se transforma em uma anã negra, que é fácil de confundir com um buraco negro. As anãs negras ainda não foram descobertas em nenhum lugar do universo, porque levam de trilhões a quatrilhões de anos para se formar. Nosso universo é muito jovem, e nenhuma das estrelas, mesmo aquelas que apareceram quando o universo surgiu, tiveram tempo de se tornar anãs negras. Um dos objetos mais antigos do universo é esta anã branca, com um nome bem longo, WD-0346-246. Ela tem entre 11 e 12 bilhões de anos, e a metade da temperatura do nosso Sol, e ainda está esfriando. Seriam necessários cerca de 10 e mais 15 zeros de anos para se transformar em uma anã negra. Para efeito de comparação, o universo tem 1,4 e mais 10 zeros de anos de idade. Os cientistas acreditam que uma anã negra existirá por cerca de 10 mais 25 zeros de anos, alimentando-se de matéria escura. Depois disso, seus prótons, as menores partículas da matéria, começarão a se decompor. E então, a anã negra simplesmente evaporará. Isso levará outros 10 mais 49 zeros de anos. Mas, se os prótons permanecerem intactos, um cenário muito mais interessante aguardará a anã negra. Em mais 10 e 1.500 zeros de anos, a anã negra se tornará uma estrela de ferro, que é essencialmente apenas uma bala de canhão no espaço.
Essa esfera de ferro existirá por bilhões de vezes a mais do que o nosso universo inteiro, até que de repente se transforme em um buraco negro. Portanto, o processo de formação de uma anã negra é extremamente longo. Uma estrela normal demoraria muito tempo para envelhecer tanto. Mas Super Saturno, se ele for uma anã marrom, pode estar muito mais perto desse estado. Saturno com esteroides não é o único planeta estranho em nosso universo. Aqui está Gliese 436b, que foi detectado pelo método de trânsito. Um trânsito acontece quando um planeta se move entre sua estrela hospedeira e um observador. É parecido com um eclipse lunar. Esse planeta tem 4 vezes o tamanho da Terra e é 22 vezes mais pesado. É quase como Netuno. Trata-se de um mundo aquático exótico. A água lá é sólida, mas não é gelo. Ela tem uma temperatura de cerca de 270 graus. A água em uma panela se transforma em vapor a 100 graus, mas em Gliese 436b, o líquido permanece sólido devido à pressão extrema. Os cientistas também descobriram que a atmosfera dele está evaporando para o espaço sideral. É por isso que há uma nuvem circular gigante ao redor, constantemente se movendo em sua órbita, dando ao planeta uma longa cauda que se parece com a de um cometa. Cancri E possui riquezas incríveis que valem mais do que todo o dinheiro da Terra. Existem diamantes espalhados por todo o planeta, que é cerca de 2 vezes mais largo e 8 vezes mais pesado que o nosso. Além disso, não gira. Um de seus lados sempre fica voltado para a estrela hospedeira. A temperatura da superfície ali é quase 2 vezes mais alta que a de um incêndio em chamas. E como a estrela hospedeira é rica em carbono, o planeta também contém muito desse elemento. A pressão e as temperaturas intensas ajudam a transformar o carbono em grafite e diamantes. Infelizmente, Cancri E está a 40 anos-luz de distância do nosso. Portanto, demoraria cerca de 730 mil anos para chegarmos lá em um foguete normal. Outro que é rico em pedras preciosas é HAT-P7b, a cerca de 1000 anos-luz de distância daqui. É 60% maior e quase 2 vezes mais pesado que Júpiter. Está tão perto da sua estrela hospedeira que faz uma revolução ao seu redor em apenas 2 dias terrestres. Por causa dessa proximidade, HAT-P7b é quase tão quente quanto uma anã branca. Se você olhar para o lado noturno dele, verá nuvens incomuns. Os cientistas acreditam que elas podem ser ricas em corindon. Esse material é o que forma rubis e safiras. Portanto, é provável que chovam pedras preciosas muito caras e bonitas por lá. VASP-12b é um dos planetas mais escuros já descobertos. Apenas um de seus lados está voltado para sua estrela hospedeira. Sua superfície é tão escura que consome cerca de 94% de toda a luz visível. Então, se parece muito com um buraco negro. A estrela hospedeira aquece tanto o VASP-12b que o material ali evapora continuamente. Então a forte gravidade da estrela puxa essa nuvem na sua direção, formando um disco. Mas TRES-2b é o campeão, sendo o planeta mais escuro conhecido pelas pessoas. Ele absorve 99% da luz proveniente de sua estrela. Isso significa que consome mais luz do que um pedaço de carvão. 1% da luz restante parece vermelha quando é refletida por este gigante gasoso. De longe, esse carinha parece muito mal. Um dos planetas mais antigos do universo é PSR B1620-26b. Ele tem cerca de 12,7 bilhões de anos, ou seja, se formou cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. É tão antigo que suas 2 estrelas hospedeiras tiveram tempo de evoluir. Uma é uma anã branca, a outra é um pulsar que faz quase 100 rotações por segundo. O nascer do Sol no planeta deve ser impressionante. Neste momento, esse sistema estelar está se movendo em direção a um denso aglomerado de estrelas. É provável que isso leve a uma colisão estelar. Portanto, o destino de PSR B1620-26b é desconhecido. Kepler 438b é um dos planetas mais parecidos com a Terra. Ele é apenas 12% maior e fica na zona habitável de sua estrela hospedeira. Nem muito perto, nem muito longe. É um local ideal onde a água não evapora por causa do calor e não se transforma em gelo em razão do frio. E pode hospedar vida em sua superfície. No futuro, também pode se tornar um novo lar para a humanidade. Mas as pessoas levariam cerca de 470 anos para chegar lá, mesmo se viajássemos na velocidade da luz, o que é impossível devido às leis da física. Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar. Alguns deles estão flutuando livremente, são chamados de planetas interestelares, e se movem pelo centro galáctico. Outros orbitam sua estrela hospedeira, ou 2. Astrônomos descobriram exoplanetas pela primeira vez na década de 1990. Desde então,
encontraram milhares deles. E agora você também pode observá-los. Alerta de spoiler: alguns são bem bizarros. Outros se assemelham ao nosso planeta natal e provavelmente poderiam suportar a vida. O mais próximo da Terra é Próxima Centauri B. Fica a apenas 4,2 anos-luz da Terra e, recentemente, os astrônomos descobriram que pode se assemelhar ao nosso mundinho ainda mais do que se pensava anteriormente. Ele é apenas 17% mais massivo e orbita uma estrela mais fraca e de menos massa que o Sol. O Próxima Centauri B está no meio da zona habitável da estrela. Isso significa que existem chances de que a água líquida e a vida possam existir ali. Parece que o exoplaneta tem rotação sincronizada com sua estrela-mãe. Isso significa que um de seus lados está de frente para a estrela o tempo todo e o outro está sempre na escuridão. Os cientistas ainda não descobriram se tem uma atmosfera. Ele está viajando muito perto de sua estrela e completa uma órbita em 11 dias terrestres. A radiação dela pode estar afastando o ar dele. Se este for o caso, é improvável que Próxima Centauri B tenha água líquida em sua superfície. Gliese 832c está a 16 anos-luz da Terra. No esquema cósmico das coisas, está a poucos passos de distância. Esse exoplaneta é 5 vezes mais massivo do que a Terra e viaja muito mais perto de sua estrela-mãe. É por isso que um ano ali dura apenas 36 dias. Mas como essa estrela é uma anã vermelha muito mais fria e escura do que o Sol, Gliese 832c recebe tanta luz e calor quanto o nosso planeta. Ao mesmo tempo, ainda não está claro se é semelhante a ele. Provavelmente tem uma atmosfera muito mais espessa, que acaba criando um efeito estufa descontrolado. Esse fenômeno ocorre quando um planeta absorve mais calor de sua estrela hospedeira do que pode liberar de volta ao espaço. Isso significa que Gliese 832c é mais propenso a se assemelhar ao escaldante Vênus do que a nossa relativamente fria Terra. Outro semelhante ao nosso é o TOI 700D, localizado a 100 anos-luz de distância de nós, na constelação de Dorado. Ele orbita uma estrela anã pequena e bastante fria, que representa cerca de 40% da massa e do tamanho do Sol. Sua temperatura superficial é metade da solar. O planeta mais externo, o próprio TOI 700D, é quase do tamanho da Terra. Também fica na zona habitável de sua estrela-mãe, mas não é atingido por nenhuma erupção dela. Isso aumenta as chances de o exoplaneta ser habitável. E significa que pode potencialmente desenvolver e manter a vida. Os cientistas não sabem ao certo as condições exatas na superfície dele, mas uma das simulações computacionais que criaram mostra um planeta coberto de um oceano com uma atmosfera muito densa, dominada por dióxido de carbono. Os astrônomos pensam que uma atmosfera semelhante cercou Marte quando este era jovem. Mas outro modelo 3D mostra a TOI 700D como um mundo sem nuvens. É assim que nossa Terra provavelmente se pareceria se não estivesse coberta de oceanos. Os ventos ali se afastam do lado noturno do planeta e se encontram na região que está virada diretamente para a estrela. Há um exoplaneta que se destaca entre os demais devido à sua incrível cor magenta. Você pode encontrá-lo na constelação de Virgem. Ele se chama Gliese 504b e a distância para sua estrela-mãe é 9 vezes a existência entre o Sol e Júpiter. Sua formação é relativamente recente, ainda está brilhando de calor. É por isso que sua superfície parece rosada. A apenas 20 anos-luz do Sol, que não é uma distância tão grande quando falamos de espaço, um planeta interestelar bizarro está vagando pela nossa galáxia, a Via Láctea. Mas, mesmo que não orbite nenhuma estrela, ainda tem um campo magnético incrivelmente poderoso, 4 milhões de vezes mais forte que o da Terra. O exoplaneta também produz auroras incríveis. Quando foi descoberto em 2016, os astrônomos tinham quase certeza de que haviam detectado uma anã marrom, que é um objeto grande demais para ser um planeta e pequeno demais para ser uma estrela. No entanto, mais tarde, eles obtiveram provas de que o objeto espacial não era grande o suficiente para ser uma anã marrom. O planeta com certeza é um gigante entre seus pares. É 1,2 vezes mais largo que o maior do Sistema Solar, Júpiter, e mais de 12 vezes mais pesado. Os astrônomos acreditam que o campo magnético excepcionalmente forte ajuda o planeta a produzir as auroras. Mas o mais curioso é que elas são geradas de uma maneira diferente das que existem na Terra. Pode ser porque a Lua do exoplaneta o ajude a criar esses shows de luzes. Se você viajasse 20 mil anos-luz para longe daqui, chegaria perto de uma anã vermelha na constelação de Sagitário.
Essas estrelas são muito legais e pequenas. Muito longe dela, que é muito fria, há um planeta. A distância entre ele e sua estrela hospedeira é tão grande que recebe muito pouco calor, sendo um dos mais frios já detectados. A temperatura média em sua superfície é inferior a menos 218 graus. É por isso que ele está coberto por uma espessa camada de gelo. Se você pisasse em sua superfície, não veria nada além de geleiras, planícies e montanhas de gelo. E ainda assim, os astrônomos afirmam que a vida pode existir profundamente abaixo da superfície congelada. Tudo porque é provável que o núcleo gere calor suficiente para derreter parte de seu gelo interno. Nesse caso, pode haver um enorme oceano subsuperficial, talvez até repleto de formas de vida bizarras. Um dos exoplanetas mais antigos que conhecemos é o PSR B1620-26b, com cerca de 12,7 bilhões de anos. É quase 3 vezes mais antigo que a Terra, que surgiu há 4,5 bilhões de anos. Isso também significa que o planeta Gênesis se formou apenas cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. Ele é tão antigo que suas duas estrelas-mãe tiveram tempo suficiente para evoluir para uma anã branca e um pulsar, fazendo quase 100 revoluções por segundo. O nascer do Sol ali deve ser incrível. Aposto que o próximo exoplaneta não é como qualquer outro que você possa ter visto antes. Muitas vezes é chamado de Super Saturno, ou Saturno que usou esteroides. Isso porque o J1407b tem um sistema colossal de anéis. Eles são 640 vezes maiores que os do planeta do nosso sistema solar. Esse objeto espacial bizarro está a 434 anos-luz da Terra, sendo o único que conhecemos com anéis semelhantes aos de Saturno. Se você movesse o J1407b para o nosso sistema solar e substituísse Saturno por ele, seus anéis pareceriam muitas vezes maiores que o de uma lua cheia. Os astrônomos notaram uma lacuna na metade dos anéis. As chances são altas de que uma exolua do tamanho de Marte o orbite em algum lugar dentro dessa lacuna. Se você vivesse nela, teria uma vista incrível toda vez que olhasse para o céu. Este exoplaneta chamado WASP-12b engole a luz proveniente de sua estrela. É um dos mundos mais sombrios que conhecemos. Tudo porque seu lado diurno consome luz em vez de refleti-la de volta ao espaço. E é gigante, o dobro do tamanho de Júpiter. Ele prende mais de 94% da luz que atinge sua atmosfera. Essa provavelmente será a principal razão para as temperaturas insanas em sua superfície, e podem alcançar até 2.500 graus, quase metade das registradas na superfície do Sol. O WASP-12b viaja tão perto de sua estrela hospedeira que precisa de apenas um dia para completar uma órbita. Seu lado noturno não é tão quente quanto o diurno, apenas 1.200 graus. Por causa dessa diferença de temperatura, o vapor de água e as nuvens se reúnem acima de sua superfície. De tempos em tempos, redemoinhos de material da atmosfera superaquecida do planeta caem em sua estrela. Há cerca de 4.000 anos-luz de nós, existe um exoplaneta que pode ser um diamante enorme. Tem 5 vezes o tamanho da Terra, mas precisa de apenas 2 horas e 10 minutos para orbitar sua estrela-mãe. É um pulsar girando a uma taxa de 10.000 vezes por minuto. É mais denso do que qualquer outro planeta que descobrimos até agora. Consiste principalmente de carbono, que é tão denso que os astrônomos pensam que pode ser cristalino. Se fosse verdade, poderia significar que pelo menos alguma parte é diamante. Em WASP-76b, chove ferro em seu lado noturno, e a temperatura no lado diurno alcança cerca de 2.400 graus. Isso é quente o suficiente para vaporizar a maioria dos metais. Este exoplaneta é um pouco menor que Júpiter e está localizado a 640 anos-luz da Terra. As condições climáticas tão aterrorizantes neste mundo são causadas por sua órbita incomum. A distância entre WASP-76b e sua estrela-mãe é 10 vezes menor do que a de Mercúrio e o Sol. É por isso que a rotação é sincronizada. Um lado do WASP-76b sempre encara a estrela, e o outro está sempre no escuro. Este exoplaneta azul brilhante fica a 62 anos-luz da Terra. Um pouco maior que Júpiter, parece calmo e pacífico. Sua cor azul pode lembrar o nosso mundo, mas essa aparência familiar esconde sua natureza horrível. A bela tonalidade vem de átomos e partículas de silicato que compõem a atmosfera.
mas as velocidades do vento ali podem chegar a 8.700 km por hora. Isso é 7 vezes a velocidade do som. E a temperatura pode alcançar até 870 graus. Mas isso não é o pior. Nesse mundo bizarro, chove vidro, horizontalmente. Então provavelmente não é o lugar onde você gostaria de passar suas férias. Há muitas condições diferentes em outros planetas e luas que poderiam afetar o modo pelo qual o seu pet evoluiria. Pegue a gravidade, por exemplo. Em um planeta maior e mais denso, ela seria maior, significando que as criaturas de lá seriam baixinhas, mais pesadas e, talvez, com várias patas para ter um suporte estrutural. Em um mais leve, com gravidade mais fraca, os animais conseguiriam saltar, planar e deslizar com mais facilidade, e provavelmente teriam corpos mais altos e leves. Marte é o 4º planeta a partir do Sol, um mundo desértico, empoeirado e frio. Também é bastante dinâmico, com estações, calotas polares, canyons, vulcões extintos e provas de que foi ainda mais ativo no passado. A gravidade ali é menor do que a da Terra, e por ser mais afastado do Sol, veríamos menos luz solar por lá. Ele também não tem nenhum campo magnético protetor, por causa de sua fina atmosfera, então tudo fica exposto à radiação. Às vezes, fortes ventos criam tempestades de poeira que uivam pelo planeta inteiro, e a poeira continua a assentar meses depois. Em Marte, seu cachorrinho de estimação provavelmente teria um físico mais alto e robusto para compensar a fraca gravidade, e teria olhos maiores para captar melhor o distante Sol. Para se proteger da radiação, seu doguinho teria que mudar o pigmento de melanina para carotenoides, que dá a cor a cenouras, tomates e laranjas. Então, ele provavelmente teria a pele alaranjada. Como o planeta tem gravidade fraca, seu gato certamente seria mais leve e saltaria mais para andar por aí. Também teria pernas mais compridas. Júpiter é chamado de gigante gasoso. Ele está coberto por nuvens grossas de cor vermelha, marrom, amarela e branca, que o fazem parecer ter listras. Viver ali pode ser desafiador, pois não há superfície sólida. O planeta é composto inteiramente de gás, mas isso não quer dizer que ele é só um gigante gasoso pendurado no espaço. Se você se aventurar dentro de sua atmosfera para acessar partes mais profundas, verá que o gás vai ficando mais denso até se transformar em líquido. Então, uma camada de Júpiter é um oceano feito de hidrogênio em vez de água. Com alta pressão, temperaturas extremas e ambiente fluido, teremos que nos inspirar nos moradores de águas profundas para lidar com as mesmas condições, mas em escala menor. Seu gato e cachorro seriam grandes isópodes com conchas para protegê-los da radiação de Júpiter. Assim como seu vizinho gasoso, Saturno é uma colossal nuvem de hidrogênio e hélio, sem terra firme e com ventos poderosos. De mesma forma que Júpiter, o gás fica mais denso por dentro, mas seu núcleo é muito menor. Seus famosos anéis são feitos de uma miríade de partículas de gelo. Então, nada conseguiria viver sobre eles, infelizmente. O volume de Saturno é maior que 760 terras, e ele é o 2º planeta mais massivo do Sistema Solar, com cerca de 95 vezes a massa terrestre. Sua densidade média é menor do que a da água, então esse brutamontes conseguiria flutuar em uma banheira se existisse uma que o comportasse. A única forma de entrar na névoa grossa de Saturno é se movendo como uma água viva. Seu cachorro provavelmente teria uma cúpula em forma de sombrinha para proteger seu corpo para cima, e não teria esqueleto, para não ser esmagado pela pressão. Seu gato teria tentáculos de água viva, para andar por aí. A vida é dura em Mercúrio. Esse planeta minúsculo é o mais próximo do Sol, então a luz solar por lá é 7 vezes mais poderosa do que aqui. Nenhum protetor solar conseguiria dar conta disso. Mercúrio tem cerca de 2/5 do tamanho da Terra, com gravidade parecida com a de Marte, ou seja, 38% da terrestre. Isso quer dizer que você conseguiria saltar 3 vezes mais alto por lá, e seria mais fácil pegar objetos pesados. A temperatura é extrema, oscilando entre escaldantes 430 graus durante o dia e menos 180 à noite. E tudo isso acompanhado por chuvas constantes de meteoro, além de tremores. Para completar, a atmosfera é muito fina e não existe ar para respirar. Carne e ossos nunca suportariam condições assim. Então, em Mercúrio, seus bichinhos de estimação seriam feitos de uma coisa parecida com metal refratário, como o titânio. Não seria necessário ter sistema respiratório. Então, as lindas carinhas de metal não teriam nariz. E os olhos provavelmente pareceriam óculos de sol grossos, para protegê-los de toda a exposição solar. Se existe um lugar mais difícil para se viver do que em Mercúrio, esse é Vênus. O 2º planeta a partir do Sol e o vizinho mais próximo da Terra no Sistema Solar. É o objeto mais brilhante no céu, depois do Sol e da Lua.
e às vezes parece uma estrela brilhante de manhã ou no céu noturno. A temperatura por lá é de exorbitantes 471 graus, e a atmosfera é tão espessa que cria um efeito estufa. A superfície é seca e cheia de surpresas, como erupções vulcânicas, ventos de furacão e raios. E a cereja do bolo é a pressão atmosférica. É como se você estivesse a mais de 1 quilômetro debaixo d'água, o que causa uma dor de cabeça interminável. Seria difícil imaginar seu bichinho vivendo ali. As únicas coisas que conseguiriam sobreviver são bactérias anaeróbias. Vênus corrói tudo, até o metal, então destruiria uma espaçonave humana rapidinho. E a atmosfera do planeta contém fosfina, que é toxina para qualquer criatura que respire oxigênio, mas dá vida a micróbios. Gelados, escuros e assolados por ventos fortes. Urano e Netuno são compostos mais por líquidos frios, metano, água e amônia. O metano faz Urano ser azul, e ele tem anéis fracos, enquanto Netuno é escuro, congelante e tem muitos ventos, já que é o último planeta do Sistema Solar. Ele está a mais de 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Nenhum desses dois tem superfície sólida, e suas atmosferas se misturam lentamente à água que fica ao redor do núcleo. Além disso, a gravidade em Netuno é mais forte do que na Terra, então coloca mais pressão sobre tudo. Com uma gravidade tão poderosa, seu cachorro seria menor e seu gato seria gordinho, e ambos teriam corpos musculares e peles grossas para protegê-los do frio. Considerando o ambiente fluido, a melhor alternativa para o seu pet é virar uma baleia ou peixe-boi cósmico, flutuando pelos planetas azuis. Plutão não é muito grande, tem apenas a metade da largura dos Estados Unidos. É ainda menor que a Lua da Terra. Esse planeta anão leva 248 anos terrestres para dar uma volta ao redor do Sol. Se você vivesse ali, teria que esperar 248 anos terrestres para comemorar seu primeiro aniversário. Um dia em Plutão equivale mais ou menos 6 dias e meio na Terra. Por ser o objeto mais distante do Sol, é incrivelmente gelado, coberto por gelo, com gravidade fraca e uma atmosfera frágil. O Sol, visto de Plutão, não passa de um pontinho no horizonte, igual à Lua vista da Terra, então não podemos contar com a luz dele. Mas os cientistas sugerem que pode haver um oceano de água debaixo da superfície de lá e um clima mais ameno. Vamos analisar as criaturas terrestres com capacidade anticongelante, como alguns insetos e peixes. A baixa gravidade faz os músculos e ossos encolherem e o espaço entre as vértebras se expandir, o que deixaria seus pets maiores. A postura também mudaria, já que a coluna deles, em grande parte do tempo, não seria utilizada. Então eles provavelmente seriam altos, magros e parecidos com uma aranha, com braços e pernas compridos e coluna curvada. Em outros planetas, além do Sistema Solar, os limites entre as plantas e os animais poderiam ficar confusos, e seus pets talvez até se fundissem com os vegetais. Quem sabe se tornariam parecidos com árvores, com o coração pulsando presos a seus corpos, ou com pés se movendo para posições inusitadas em busca de luz e água. Você também poderia ter um coelho que passa quietinho, grande parte do tempo, fotossintetizando, e que só correria quando se sentisse ameaçado. Ou um cavalo gigante, parecido com um dinossauro, que se esparramaria no chão para pegar nutrientes diretamente do solo e obter energia extra com a ajuda de plantas em suas costas. A cooperação poderia gerar alguns animais fascinantes, como um mar de amebas agindo como se fossem uma única criatura gigante, parecida com uma água viva, milhares de carnívoros vorazes, similares ao camarão, formando um único organismo que devora qualquer coisa que surge em seu caminho. Ou uma teia de árvores entrelaçadas que coletam água em grandes quantidades no topo de suas copas. Obter oxigênio para os músculos é essencial para a resistência do seu pet. Aqui na Terra, os polvos usam uma molécula à base de cobre no sangue para transportar o oxigênio, tornando-os mais preguiçosos que os mamíferos e pássaros, que utilizam a hemoglobina à base de ferro. Cientistas já especularam sobre outros tipos de transportes de oxigênio que poderiam fazer os animais ficarem mais em forma. Em atmosferas com mais oxigênio, poderíamos ver um macaco de estimação que conseguiria voar sem precisar parar para descansar. Em planetas frios e luas sem muita luz solar, como as de Saturno e de Júpiter, seu cachorrinho pode precisar ter contato com energia química em vez de obtê-la através do Sol. Outra coisa, em mundos sem luz nenhuma, como nas profundezas dos oceanos de Encélado, pode não haver necessidade de olhos. Os pets provavelmente sentiriam o ambiente por meio de outras formas, como guelras e sensores de vibração.